Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não pegaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Até aqui, irmão, feche seus olhos. Senhor, obrigada pela tua palavra que vamos falar neste momento, pelos milagres que já estão sendo liberados nessa manhã, pelos milagres que estão sendo liberados durante toda essa semana de fé e milagres, Pai. Que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações. Que o Senhor continue tocando as nossas mentes, tocando a nossa alma, tocando o nosso coração. Que cada mensagem, Pai, seja para nossa edificação. Que cada mensagem seja para nos aproximar ainda mais do Senhor. Fala conosco mais uma vez, Pai. Faz um milagre nas nossas vidas mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós conhecemos a história das 10 virgens. E a palavra nos diz que o reino dos céus é assim, dessa forma. Aqueles que estão apercebidos e os que estão desapercebidos. A palavra do Senhor, ela fala a nós a respeito de estarmos atentos às coisas que têm acontecido. Nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em momentos em que nós não podemos descuidar da nossa salvação, que é o nosso bem mais precioso. As pessoas, elas têm vivido de acordo com o que o mundo está falando para elas. As pessoas têm vivido da forma que o mundo tem pintado para elas, digamos assim. Você tem que ser dessa forma, você precisa ser assim, mas aqueles que têm olhado para a palavra do Senhor e têm obedecido os seus mandamentos, esses sim herdarão a terra prometida. O mundo às vezes quer falar coisas para nós que não condiz com a nossa identidade. O mundo às vezes quer colocar e jogar coisas dentro de nós que não é aquilo que o Senhor quer para nós. Aqui nós vemos que nós tínhamos 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. As prudentes, elas saíram ao encontro do noivo e elas estavam, repitam comigo, preparadas. Mais uma vez, preparadas. Elas saíram preparadas. Elas estavam preparadas porque elas sabiam que a promessa do noivo iria se cumprir. Elas estavam preparadas porque foi para isso que elas foram chamadas. O pastor falou sobre a fidelidade e ninguém vai para o casamento, uma noiva ou um noivo vai para o casamento despreparado. E quando elas pegam as lamparinas delas, aquelas que estavam preparadas, elas já colocam o óleo. Porque elas sabiam que a promessa havia sido feita e o noivo ia voltar para buscar elas. E em dado momento elas dormem. E quanto tempo nós estamos, às vezes nós ficamos despercebidos e acabamos dormindo. Quantas vezes as coisas estão acontecendo e nós não temos força. Mas aqui elas estavam esperando. A espera, irmãos, não pode acabar e matar a nossa fé. Nós precisamos estar esperando, mas precisamos estar atento, vigiando e confiando nas promessas do noivo para as nossas vidas. Nós não podemos jamais desconfiar e esquecer aquilo que o Senhor prometeu para nós. O sacrifício na cruz do Calvário foi real.
Houve sim, aconteceu sim a crucificação, o Senhor morreu por mim e por você. E a promessa que Ele deixou para as nossas vidas é que um dia Ele vai buscar um povo lavado e remido nas vestes do Cordeiro. Na semana de fé e milagres, nós temos ouvido palavras que têm servido de edificação para as nossas vidas. O Senhor tem bradado e falado de uma forma especial sobre os nossos corações. E nessa manhã não vai ser diferente. Nós precisamos vigiar a todo tempo. O noivo está às portas. E no momento que o noivo chega, aquelas que estão preparadas, elas vão para as bodas. E aquelas que estão despreparadas, elas estavam preocupadas com outras coisas. E aí o noivo chegou e aconteceu o quê? Fechou-se a porta. O Senhor está voltando. E eu sempre falo isso. Às vezes você está na igreja desde que você nasceu. E aí você ouviu a sua vida inteira que Jesus está voltando. E nada de Jesus voltar. Mas a promessa ainda está de pé. Jesus está voltando. Às vezes as pessoas ficam falando: mas isso, mas aquilo, mas tal pessoa, mas isso, irmãos. O único homem que nunca falhou foi Jesus. E Ele é a nossa cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. Nós temos que olhar para Ele, lavar as nossas vestes no sangue dEle, confiar e acreditar nele, saber que Ele é o dono de tudo, Ele é o juiz. Os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. Nós não devemos olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós não temos que nos preocupar com o que o nosso vizinho está fazendo. Nós temos que olhar para Jesus, ser como Ele, ter o caráter dEle, ter o cheiro dEle. Tudo está patente aos olhos do nosso Deus. Ele tem visto tudo. Essa semana alguém me perguntou assim: mas se você fosse convidada para fazer um certo tipo de propaganda, era isso? Um certo tipo de propaganda, e a pessoa te pagasse tantos reais, falou lá, 500 mil reais. Aí eu falei assim: não quero. 1 milhão de reais, falei não. Falei assim: 1 milhão de reais ia ajudar muito. Tem um monte de coisa na igreja que a gente ia poder fazer, mas a minha salvação vale mais que isso. A minha salvação vale mais do que isso. Sabe por quê? O meu Deus é o dono do ouro e da prata. E Ele disse para mim que nada vai me faltar. Então nada vai me faltar. Eu não negocio a minha salvação. Eu sei onde eu quero morar. Eu sei onde é a minha morada eterna. A minha identidade é cidadão do céu. Eu vou morar no céu. Eu vou ver Jesus, eu vou contemplar Jesus face a face. Como nós cantamos na canção: nada se compara, querido. Pode ser 1, 2, 3, 5 milhões de reais. A minha salvação está garantida no céu. Eu não negocio isso com Satanás. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E é isso que nós temos que entender. A mesa está posta e preparada. Mais um mês aprove o Senhor de nós estarmos em comunhão com Ele. Que coisa mais maravilhosa é para o crente poder estar na casa do Senhor, estar na presença dEle, estar renovando a aliança e os votos com Ele. Coisa linda que é, irmãos, é estar aos pés do Senhor. É estar nos alimentando da palavra dEle. É estarmos sendo cheios e fortalecidos do Espírito Santo do Senhor. O que nós como cristãos, o que nós como igreja do Senhor temos feito com o dom gratuito de Deus. O que nós como igreja do Senhor temos feito com a salvação, temos feito com o favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. O que nós como pais e mães temos feito com a família que o Senhor tem nos dado. O que nós como igreja do Senhor temos sido vistos lá onde nós estamos, lá fora.
Igreja do Senhor Jesus está voltando. Nós temos que estar com as nossas lamparinas cheias, com o óleo cheio, com as vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. E como que nós devemos fazer isso? Renunciar tudo aquilo que o mundo quer impor para nós. Renunciar a nossa carne. Renunciar os desejos da nossa carne. Porque nós vamos morar no céu. Tudo que nós fazemos nessa terra tem impacto direto na nossa morada eterna. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É vigiando, irmãos. É orando, é buscando, é clamando. Às vezes dizer não vai doer, mas vai fazer você crescer. Às vezes renunciar é melhor do que perder a sua salvação. Às vezes você olhar para essa situação que parece ser boa, porque Satanás, irmãos, ele não faz nada feio. Ele é feio e horroroso, mas tudo que ele prepara é um manjar. Tudo que ele faz é bonito. Tinha um pastor que falava: Satanás vem até com um sapatinho de lã. Ele não faz nem barulho. Você olha, você fala: ai, que coisa linda de Deus, obrigada. O preço é alto, irmãos, cuidado. Jesus não tem nada que nos cause dor. Ele não vai dar nada para você que vai te fazer causar dor. Tudo que Deus faz é perfeito. A palavra diz que a boa vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E aí, tem outra coisa também que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu prefiro esperar e confiar em Deus. Os atalhos são muitas vezes complicados. Os atalhos, às vezes nós achamos: não, eu vou por essa rota aqui que é mais fácil, mais rápido. Lá na frente você vai colher os frutos da sua desobediência, da sua falta de vigilância. Vá com o Senhor. Peça para Deus estar contigo todos os dias na sua vida. Peça para Ele todos os dias estar com você. Confie no Senhor teu Deus e tudo mais Ele fará para a sua vida. Não tenha medo de confiar no Senhor. Ele é fiel, irmãos. Apocalipse, verso 22. Abra lá a sua Bíblia. Verso 22, capítulo 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva diz para ele: vem. O mundo, irmãos, ele está caminhando para aquilo que realmente tem que acontecer, para a perdição. Antigamente, nas casas mais antigas, eu acredito que até hoje tem, muitos tinham desses quadros, onde era um caminho mais largo e um caminho mais estreito. E o caminho mais largo cheio de gente, e o mais estreito com pouquíssimas pessoas. Quantos já viram esses quadros? A minha, o quê? É só os jovens, é. A minha avó tinha da arca. E é assim mesmo, irmãos. Porque servir a Cristo requer renúncia. Mas é a melhor coisa, é a boa parte. A melhor coisa para o cristão é servir Jesus.
Não existe nada e nem melhor do que servir e amar a Cristo acima de todas as coisas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem a sede, vem também. Quem quiser, receba a água de graça, a água da vida. A água da vida é Jesus. A graça Ele já nos deu, o favor imerecido já é nosso. Ele já entregou a sua vida por mim e por você. Por mais que o mundo diga que isso não aconteceu, que isso é impossível, a palavra não muda, a prova está lá. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E um dia Ele vem nos buscar. Essa é a nossa certeza como cristão. Eu quero dizer para você que fique vigilante a todo tempo. Ore sem cessar em tempo e fora de tempo. Se a sua carne pecar, querido, ore ao Senhor, peça perdão. Mas permaneça firme na sua caminhada. Continue confiando que o Senhor é fiel para cumprir as promessas sobre a sua vida. João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão maravilhosa do nosso Senhor. E às vezes nós nos esquecemos de quem Ele é. Às vezes nós só olhamos para o Senhor e nos esquecemos de como Ele é. Vamos olhar lá em Apocalipse no capítulo 1, no verso 10. No verso 9, vamos ler o verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes, talares e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O Senhor é fiel e Ele se mostrou para Paulo como ele se mostrou para João, como Ele há de vir para buscar a sua igreja. Como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há mais tempo de ficar preocupado com o que passou. Não há mais tempo de ficarmos preocupados com o que as pessoas estão fazendo. A salvação, ela é individual. Nós, quando o Senhor Jesus tocar a trombeta e nós formos para o céu, nós vamos somente nós. Ninguém vai colado no nosso pé. A minha avó sempre falava isso. Porque não tem como. A salvação é individual. Guarde isso no seu coração. Todos terão que comparecer ao tribunal do Senhor. A palavra diz que nós não devemos julgar para que nós não sejamos julgados. Guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. A sua salvação está garantida no céu.
Não permita que aquilo que os seus olhos veem, aquilo que os seus ouvidos ouvem, não permita que isso tire a sua salvação. Você é cristão, você é crente, o sangue do Senhor está sobre você, o fôlego do Senhor está sobre você, a mão do Senhor está sobre você. Você é amado e escolhido do Senhor. Nós precisamos ter essa certeza que nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos amados por Ele. O Senhor Jesus é maravilhoso. Nós não entendemos nada daquilo que Ele faz. E se nós entendêssemos, não seria propósito do Senhor. Isaías 40, 10 diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. A nossa recompensa está com Cristo. A sua recompensa, irmão, está com o Senhor. Um dia Ele mesmo vai servir a ceia para você. Um dia Ele mesmo vai olhar nos seus olhos e você vai poder agradecer a Ele por tudo que você tem, por tudo aquilo que você passou, que você viveu. Nos últimos dias, as coisas não estão fáceis, eu sei. Mas um dia nós estaremos na glória com o Senhor. E nada se compara ao que estamos passando nos dias de hoje. Não perca a sua salvação, irmãos. A sua salvação é algo muito precioso. Você sabe que Jesus, Ele se entregou por completo por você. Ele se entregou até o último. A palavra diz que quando feriram o lado dele, saiu água. O sangue de Jesus, Ele se entregou por completo por nós. Queira estar com o Senhor Jesus todos os dias. Queira andar com Ele todos os dias. Não negocie a sua salvação. Não há mais tempo de negociarmos a nossa salvação. Não há mais tempo de pensarmos e cochearmos em dois pensamentos. Não há mais tempo de ficar de conversinhas alheias. Nós temos que olhar para o Senhor e falar: não, eu não vou parar. Como diz a canção, eu vou avançar e eu vou crescer. Ninguém vai me deter, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é a salvação. É tempo de se levantar, irmãos. É tempo de sacudir o pó, de bater os pés. É tempo de vigiar. É tempo de ajuntar. Tempo de confiar no Senhor. Tempo de estar sensível à voz do Espírito Santo. Tempo de nos levantar de madrugada, orar e confiar no Senhor. Nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Nada fica oculto diante do nosso Deus. Onde você vai passar a eternidade? Se o Senhor Jesus voltar agora e tocar a trombeta, onde você passará a eternidade? Escolha estar com o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, quantos minutos, quanto tempo nós ainda temos nessa terra. É chegada a última hora. A qualquer instante a trombeta vai tocar e onde nós passaremos a eternidade. Nós vamos passar a nossa eternidade no céu. É tempo de crer no Senhor. É tempo de se aproximar dEle. É tempo de confiar nele. É tempo de nos lembrarmos das promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. Não é tempo de esquecer o que o Senhor fez por nós. Jovem, ou mais jovem ainda, as promessas do Senhor permanecem de pé sobre as nossas vidas. E elas são de geração em geração. O nosso futuro é certo. A volta do Senhor é certa. E nós vamos morar no céu com Ele.
nós vamos morar no céu com o Senhor. Eu vou falar mais uma vez. A volta do Senhor é certa e nós vamos morar no céu. Irmãos, eu aprendi um dia que Deus ele tem uma medida de injustiça. E que tudo tem um tempo determinado. E que na hora certa Ele vai agir. Tudo tem um tempo. O Senhor está olhando para tudo. Não permita que outras pessoas influenciem a sua salvação. A salvação é individual. Jesus vai voltar para você individualmente.